Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam fazendo atividade, acompanhando as aulas da tia. Então, a tia espera que todos estejam com as atividades atualizadas. E em breve nós vamos voltar para assistir as nossas aulas como normalmente, como a gente assistia antes, em sala de aula. Mas por enquanto, nós estamos assistindo as videoaulas. Então, espero que todo esse transtorno, essa pandemia passe logo e nós voltaremos a assistir as nossas aulas normais. Mas por enquanto, nós estamos assistindo a videoaula, então fiquem atentos, prestando atenção nas videoaulas. Olá, estudante, tudo bem? Bom, tenho aqui agora para você uma aula da parte de demografia. É uma das partes mais importantes porque, na verdade, nós vamos analisar a mudança do comportamento da população. Então, nós vamos falar sobre a transição demográfica. Como assim mudança de comportamento, Rogério? Assim, a população de um país, ela vai passando por comportamentos diferentes ao longo do tempo. Há uma transformação. Quer ver um exemplo? Talvez você tenha isso na sua família. Pensa assim, tenta lembrar quantos filhos os seus avós têm, o seu avô, a sua avó, quantos filhos eles têm, tenta lembrar aí. Avô, avó, tudo mais ou menos, lembrou? Quantos, desculpa, eu falei filhos? Não são filhos, são irmãos. Quantos irmãos os seus avós têm? Rogério, é diferente. Então tenta lembrar quantos irmãos os seus avós têm, uma ideia geral. Agora tenta lembrar quantos irmãos o seu pai ou a sua mãe tem. Então você tem uma ideia de quantos irmãos os seus avós têm, quantos irmãos o seu pai e sua mãe têm. Aí é fácil, se não percebeu ainda, equivale aos seus tios e suas tias. Então conta aí. Tem a tia, isso, o tio João, o tio Manuel, lembrou. Então, quantos irmãos os seus avós têm, quantos irmãos os seus pais têm e quantos irmãos você tem. Teoricamente, você sabe quantos irmãos você tem, certo? Então, conta aí. Veja se aconteceu algo próximo a isso. Na maioria das famílias, na maioria dos casos, conforme nós vamos avançando nas gerações, então, assim, dos avós até você, há uma tendência de diminuição do número de irmãos. Então, a princípio, seus avós tiveram mais irmãos, os seus pais bastante, mas ainda menos que os avós, e a tendência é que você tenha menos irmãos que seus pais têm. Se isso acontece na sua família, então está aí um bom exemplo de transição demográfica. Então assim, por que seus avós tinham mais irmãos, os seus pais mais que você e você menos que seus pais? E muito provavelmente você vai ter menos filhos que seu pai teve ou a mesma quantidade. A tendência é essa. Por quê? E não venha com ideias esdrúxulas, Rogério, na época do meu avô não tinha televisão, então eu tinha muitos filhos. Não, nada disso. Isso é explicação besteira. Mas, basicamente, eu quero que você entenda essa mudança de comportamento, uma diminuição do número de filhos. O que nós vamos estudar agora é justamente a parte, digamos, geral, que explica e que analisa essa mudança do comportamento da população, seja do Brasil ou de qualquer país. Então é isso que é a famosa transição demográfica. Transição dá essa ideia de transformação demográfica da população. Legal? A melhor forma de estudar isso é analisando o famoso gráfico da transição. Foi o que eu desenhei aqui para vocês. Então vamos entender primeiramente o gráfico. Nós temos aqui dois eixos. Um eixo, eu coloquei aqui a ideia de quantidade, a letra Q, T e D, a ideia de quantidade, quantitativa. E no outro eixo, uma ideia temporal, cronológica, tempo. Tempo comparado à quantidade. E aí nesse gráfico eu coloquei algumas linhas coloridas, tá? Uma linha verde, uma linha vermelha, uma linha laranja. Vamos olhar aqui na legenda. Linha verde vai representar a taxa de natalidade. Você já viu taxa de natalidade. Se não viu, dá uma pausa aí agora. Coloquei uma aula sobre os conceitos iniciais. E lá eu começo falando de termos populoso e povoado. Depois eu coloco uma outra aula a respeito só das taxas, explicando exatamente o que significa. Então se você caiu de paraquedas e está assistindo essa aula agora, dá uma pausa aí, assiste as aulas anteriores e depois volta para essa aqui. Já assistiu? Então beleza, então vamos embora. Taxa de natalidade, já sabe o que é, taxa de mortalidade também. E aí, em laranja, o crescimento vegetativo, justamente essa diferença
justamente ali o saldo entre natalidade e mortalidade. Então aqui, essas três variáveis estão no gráfico, tá? Dividi o gráfico em fases, está aqui, tá vendo? Fases, primeira, segunda, terceira, quarta fase. Coloquei aí linhas verticais representando aí o limite das fases. Primeira, segunda, terceira e quarta fase. Todos os países ou já passaram ou estão passando por essa transição. Quando um país atinge a quarta fase, nós já dizemos que ele completou a transição demográfica. Um país está na primeira ou na segunda, está nas fases iniciais, ou na terceira, ali está na fase intermediária. Então existe aí uma ideia de um avanço cronológico, tá bom? Vamos ver a primeira fase? O que tem a primeira fase aqui? Primeira fase, a taxa de natalidade muito alta, tá vendo aqui a linha verde? Lá em cima, quantidade. Depois, a mortalidade também muito alta. O que nós devemos concluir isso? Natalidade alta e mortalidade também alta, o crescimento vegetativo é muito baixo. Então, nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, o saldo é muito pequeno. Na verdade, a primeira fase é o início ali dessa análise demográfica de um país. A princípio, nenhum país mais está aí nessa fase inicial. Nem os países mais subdesenvolvidos do mundo, né, já não estão mais na fase inicial, já estão avançando para a segunda. Então, vamos falar para a segunda fase. Porque na segunda fase alguma coisa começa a mudar. O que começa a mudar? A natalidade se mantém elevada, tá vendo? A natalidade lá em cima. Só que a estrela da segunda fase é a queda da mortalidade. Então a natalidade é que está sendo alterada. Então a natalidade cai, o que acontece necessariamente? O crescimento vegetativo aumenta, porque mantém-se a natalidade alta e o crescimento vegetativo começa a aumentar em função da queda da natalidade. Segunda fase é a fase típica dos países mais subdesenvolvidos hoje no mundo. Então a gente tem uma série de exemplos na África subsaariana, alguns países na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, alguns países da América Central, estão aqui nessa segunda fase, típica de país subdesenvolvido. Natalidade muito alta e uma queda da mortalidade. A queda da mortalidade é o que vai provocar esse aumento populacional, esse incremento muito grande. Entre a segunda e terceira fase, esse incremento vertiginoso aí, até chegar à terceira fase. No início da terceira fase, olha só o que acontece. A natalidade está lá em cima ainda, está muito alta, tá vendo a linha verde? E a mortalidade já despencou, já está a níveis bem menores. Então nós temos o chamado auge do crescimento demográfico, ali o recorde, o pico. Tá vendo que no início da terceira fase é onde a linha laranja alcança ali o mais alto nível. Geralmente é o início do momento da urbanização dos países. Quando a gente pega ali os países subdesenvolvidos, a transição da segunda para a terceira fase coincide com o pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, uma série de melhorias urbanas, começa ali a urbanização, promovida pela industrialização, ali uma relação de causa e consequência, indústria e urbanização, cidades, indústrias. Então nós temos o início da terceira fase, a época da chamada explosão demográfica. Explosão demográfica é quando justamente a maior parte dos países estão aqui, então eles têm o auge, esse recorde de aumento populacional. Existe uma expressão em inglês também que pode aparecer para representar esse momento, o baby boom. Baby boom. Baby boom não é ali o filho do homem-bomba. Baby boom é justamente essa explosão de bebês, a ideia da explosão demográfica. É o que nós estamos vendo aqui. Por quê? A natalidade lá em cima, queda da mortalidade, então vai chegando a linha do crescimento vegetativo, vai até chegar o pico da ideia da explosão, pá! Essa ideia, o auge, essa parte máxima aqui da explosão demográfica. É o maior aumento populacional em qualquer análise temporal de um país. Geralmente, os países subdesenvolvidos alcançaram esse momento, né, no pós-guerra, década de 50, 60. E depois, o que começa a acontecer? Depois, em função da urbanização, dizemos que a urbanização é o melhor método anticoncepcional que existe, porque basicamente enquanto o país tem a maior parte da população morando em ambiente rural, a população tende a ser muito alta, a natalidade muito alta. A partir do momento que a urbanização começa a acontecer nesse país, há necessariamente a queda da natalidade. O custo de vida para se criar filhos nas cidades é maior, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar se faz necessário. Então você começa ali a perceber essa queda da natalidade. Vem a terceira fase. Hoje, a fase típica dos países emergentes, dos países em desenvolvimento. Então a natalidade já controlada, mas aí vem a queda da natalidade. E em função disso,
aos poucos, o crescimento vegetativo começa a diminuir. O incremento populacional começa a diminuir. E aí nós chegamos à quarta fase, que é a última fase. Quando o país chega na quarta, dizemos justamente que ele completou a transição demográfica. Por quê? Porque as taxas alcançam níveis comportados, elas ficam ali bem controladas. A mortalidade baixa, a natalidade também baixa, o que dá um crescimento vegetativo também lá embaixo. A quarta fase é o fim da transição. Quando os países alcançam essa situação aqui, basicamente nós dizemos que ele completou a transição demográfica. Só que eu coloquei aqui uma projeção, só para a gente comentar, alguns países entram nessa ideia aqui dessas linhas intermitentes, tá vendo aqui essas linhas interrompidas. O que pode acontecer? Alguns países europeus, eles mantêm a mortalidade em níveis bem baixos, como está aqui, só que em alguns casos, aos poucos, a natalidade começa a diminuir. Quando isso acontece também uma diminuição do crescimento vegetativo, até ele ficar negativo. Está vendo aqui? Abaixo ali do suposto zero, crescimento vegetativo, o país começa a diminuir a população. Então aqui é uma fase não muito desejada, nenhum país quer ficar aqui. Os países que entram nessa situação começam a adotar políticas de incentivo à natalidade no seu país, justamente para recuperar uma situação de conforto demográfico, digamos assim. Mas a quarta fase é o fim da transição demográfica. Bacana? Esse gráfico clássico aparece bastante em questões, você não pode deixar de entender esse gráfico, por isso fiz questão de analisar parte a parte aqui. Gostou?